Bom dia, povo de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de Hebreus, capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. E a palavra nos diz assim: Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenham um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. A palavra está dizendo: tenham cuidado, para que o coração de vocês não seja mau nem descrente, sem fé, nem cheios de maldade. Porque se isso acontecer em nossos corações, o nosso Deus, que é vivo, verdadeiro, Ele pode se afastar de nós, Ele pode se afastar das nossas vidas, Ele pode se afastar de um coração, de um pensamento mau e descrente. Assim a palavra de Deus nos revela e nos ensina. E continua a palavra dizendo: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Animem uns aos outros. Animar com a palavra do Senhor, animar falando de coisas espirituais, animar uns aos outros, falando de coisas que nos edificam. É isso que a palavra está dizendo. O tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque o pecado, ele engana os nossos corações. O pecado, ele engana todos nós, se nós não estivermos vigiando, prestando atenção na palavra do Senhor. O pecado nos engana. Infelizmente, é a verdade. Se não vigiarmos, por isso que a palavra diz: orai e vigiai. Porque se a gente não orar e não vigiar, infelizmente, o pecado ele pode nos enganar. A gente pode estar praticando muitas coisas erradas. E o nosso pensamento, o nosso coração pode estar achando que isto é bom, que isto não é pecado. Mas na realidade, a palavra está muito bem clara, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E quando a gente começa a cometer pecados e mais pecados, o nosso coração começa a endurecer. Por isso que está dizendo: tenha cuidado. Tenha cuidado e, pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias. Que possamos animar uns aos outros com a palavra do Senhor, edificando, falando das coisas espirituais, falando das coisas que estão no Evangelho. É isso que a palavra de Deus está dizendo, para que o nosso coração seja cada dia mais fervoroso em espírito e em verdade, para que o nosso coração não venha estar se enganando com o pecado. Porque se o nosso coração começa a se enganar com o pecado, ele vai se endurecer. E o nosso Deus, o Deus vivo, ele pode se afastar de nós, do nosso coração, dos nossos pensamentos. E ali nós vamos cada dia se enganando, pecando e pecando, e sem perceber, o pecado nos enganando, de repente estamos muito distante do nosso Deus. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, está nos exortando. Vigie, ore mais, vigie mais, preste mais atenção na palavra do Senhor, dê mais atenção às coisas de Deus, pense mais nas coisas do alto, pense mais nas coisas espirituais, para que a gente não possa ser enganados pelo pecado, pelas coisas desse mundo. E o verso 14 nos diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E a palavra diz que nós podemos estar sendo participantes, que nós somos participantes de Cristo até o fim, se nós guardarmos firme a nossa fé, a nossa confissão, a palavra de Deus em nosso coração. Até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Se nós desde o princípio tivemos confiança, nós cremos na palavra do Senhor, cremos que o nosso Deus, Ele é o poderoso, Ele é o maior de tudo e de todos. Nós precisamos continuar
com essa fé até o fim. Porque se nós continuar até o fim, nós estaremos unidos com Cristo, participantes de Cristo. A palavra diz, porque temos nos tornado participantes. Quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece a palavra do Senhor, quando a gente diz para o nosso Deus, a partir de hoje, o Senhor toma de conta da nossa vida, do nosso corpo, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. A partir desse momento, nós somos participantes de Cristo. Mas se de fato a gente guardar firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, quando eu conheci o Evangelho, eu acreditei no Evangelho. Quando eu conheci o Evangelho, eu acreditei que o nosso Pai, que o nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Só Ele pode todas as coisas. Então, esta minha confiança, e cada dia mais que ela venha aumentar, ela precisa estar firme até o fim. Crendo, tendo fé, perseverando, vivendo cada dia mais na presença do Senhor, vivendo cada dia mais obedecendo o Evangelho do nosso Deus. E a cada dia seremos transformados através do Espírito de Deus que já habita em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. Precisamos, sim, estar na presença do Senhor. Precisamos, sim, viver aqui na terra, nos fortalecendo em oração, perseverando, buscando cada dia mais o Senhor em nossas vidas, para que o Espírito de Deus continue conosco, porque a palavra diz, pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês se endureçam pelo engano do pecado. Infelizmente, o pecado ele engana. E aqueles que não têm cuidado, aqueles que não estão perseverando em oração, buscando cada dia mais viver na presença do Senhor, é muito perigoso o pecado nos enganar. Então precisamos perseverar, orar. Não tem hora, não tem momento para orar. A todo momento, a todo instante, precisamos estar em oração, conectados ao nosso Deus, conversando com o nosso Deus, agradecendo ao nosso Deus, vivendo cada dia mais na presença do nosso Deus, entregando as nossas famílias ao nosso Deus, para que eles também venham conhecer esse Deus grandioso e maravilhoso que nós conhecemos. E nós temos a certeza que Ele habita em nós, que Ele mora conosco e que podemos ser felizes mesmo no meio dessa tribulação, mesmo no meio de tantas coisas, meu Deus, que muitas vezes quer nos entristecer, mas nós temos algo grandioso que nos fortalece, que nos dá a segurança que nós temos um Pai que cuida, que zela de todos nós. Então precisamos sim viver cada dia mais na presença do Senhor, nos afastando das coisas do mundo, nos afastando nas coisas que nos afastam de Deus. É isso que precisamos viver fazendo. Vamos orar e pedir que o nosso Deus nos capacite, nos dê cada dia mais desta compreensão e que a palavra do nosso Deus, o Evangelho, cresça cada dia mais em nosso coração e em nossa mente. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Grandioso Pai, amado, querido, dependemos sim, meu Pai, de Ti. Estamos aqui, Senhor, necessitando cada dia mais do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua misericórdia, Pai, para que possamos cada dia mais viver na Tua presença, em oração, falando mais com o Senhor, andando mais na Tua presença, nos afastando das coisas, Pai, que nos afasta de Ti. Conceda, Senhor, esta alegria, esta bênção, esta graça que o Senhor já nos deu para todos, Pai, para que todos venham entender e compreender como é bom, como é maravilhoso viver, Senhor, para Ti. Está aqui nesta terra, Senhor, sabendo que o Senhor nos comprou, que o Senhor é o nosso dono, nosso Pai, nosso Rei, e só o Senhor é grandioso para nos conduzir pelos seus caminhos. Te peço, Pai amado, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.